Pessoal, estamos aqui para falar de colunas de HPLC. Colunas hoje muito especiais, né? Então, colunas modernas que são usadas em HPLC ou PLC, ou como alguns costumam falar, o HPLC. Então, hoje estamos na era do Ultra High Performance Liquid Chromatography. E as colunas tradicionais da cromatografia líquida tiveram que evoluir para atender às nossas necessidades. E é disso que a gente vai falar. Novas colunas, novas partículas e também vamos falar um pouco sobre como fazer essa avaliação e essas comparações entre colunas, usando uma curva bastante especial, que é a curva de Van Dinter. Uma curva que permite rapidamente identificar as melhores colunas e também as melhores vazões de trabalho para cada uma dessas respectivas colunas. Meu nome é Gláucia Maria Ferreira Pinto e vou discutir com vocês então esse assunto importante dentro da cromatografia líquida. Bom, primeiro, o que ocorreu durante o nosso desenvolvimento da cromatografia foi a necessidade de alcançar resoluções e eficiências cada vez maiores, porque as nossas amostras sempre eram muito complexas para os nossos recursos. O principal ponto que acabou definindo toda essa evolução foram justamente as colunas, os diferentes recheios dessas colunas, as partículas, as suas fases ligadas, quimicamente ligadas, as suas modificações e a versatilidade que tudo isso permitiu. O problema é que existia um grande ponto negativo nessa evolução. Conforme as colunas foram se tornando cada vez mais eficientes, significava também que as partículas elas iam reduzindo de tamanho, então seus diâmetros foram ficando cada vez menores, as colunas também foram ficando mais estreitas, para quase se igualar ou praticamente tentar ir na mesma direção das colunas de cromatografia gasosa, que são capilares. O problema é que a resistência mecânica que isso tudo ocasiona é realmente também muito elevado quando a gente tem, então, essa redução de tamanho de partícula. Foi necessário, então, trabalhar em como vencer essa resistência mecânica, como ter maiores estabilidades, tanto em relação a questões mecânicas quanto químicas e térmicas. E também foi necessário verificar como trabalhar com essas pressões resultantes dentro de equipamentos agora também melhores. Foi aí que surgiu o PLC na história, porque o HPLC tinha como base limite aproximadamente 600 bars de pressão máxima que ele tolera. E o PLC consegue trabalhar com pressões de 1000 bars e, portanto, são mais compatíveis, esses equipamentos, são mais compatíveis com essas colunas muito mais eficientes por conta dos tamanhos de partículas menores. Surgiram algumas opções. Então, justamente as partículas menores são opções excelentes, colunas de menores diâmetros, partículas híbridas para aguentar essa questão do pH. O que foi feito foi proteger a nossa sílica, que continua a ser o suporte mais utilizado das colunas. E também surgiram algumas colunas que são chamadas de monolíticas, que tinham uma fase única e não particulada, na tentativa de ter resultados também interessantes. As colunas modernas, elas até têm outras opções de suporte, mas o que ocorreu foram algumas mudanças e melhorias na própria sílica. Então, hoje a gente tem a sílica do tipo A, do tipo B, que são sílicas cada vez melhores. Então, superfície um pouco mais ácida, superfícies híbridas, onde existe uma proteção bem especial em relação aos grupos hidroxilas, que tornam essas colunas mais resistentes a pH e também dão outras características de seletividade por conta das interações que agora são as mais
realizadas durante o nosso processo de separação. O tamanho de partícula reduziu, sim, e ainda houve uma tecnologia muito bem trabalhada para que houvesse um controle de tamanho de partícula bem específico. Então, essas colunas hoje têm tamanhos de partícula em variações muito reduzidas, bem controladas. Essas partículas se apresentam, inclusive da faixa de 1,7 a 1,8 micrômetros, podendo alcançar também o tamanho reduzido de 1,3 micrômetros. As fases ligadas ainda se concentram no C18 e as que mais se utilizam, então, são a C18, C8, a fenil. Existem várias colunas hoje da sílica ou de um suporte modificado, mas que está sem fase ligada, que são utilizadas nas fases Hilix. E também existem algumas outras possibilidades, como a pentafluor, que ganhou algumas aplicações bem específicas. Falando um pouquinho de história, o que a gente vê é o seguinte. Em 1950, quando a cromatografia começou a ser utilizada de fato na fase líquida, as colunas eram de sílica com partículas de 100 a 200 micrômetros. As eficiências alcançavam 200 pratos por 15 centímetros. Nos anos 60, as colunas recheadas com partículas mais rígidas, de 40 a 50 micrômetros, eram mecanicamente resistentes, mas alcançavam limites de pratos da ordem de 1000 por 15 centímetros de coluna. Nos anos 70, surgiram partículas porosas menores, com diâmetros em torno de 10 micrômetros, e o número de pratos alcançados era da ordem de 6.000 a cada 15 centímetros de coluna. Nos anos 80, as partículas esféricas com redução de tamanho de partículas alcançaram 5 micrômetros de diâmetro e o número de pratos era da ordem de 12.000 a cada 15 centímetros de coluna. Nos anos 90, as partículas esféricas diminuíram mais e se encontravam na faixa de 3 a 3,5 micrômetros com pratos com eficiência da ordem de 22.000 a cada 15 centímetros de coluna. Em 1996, surgiram as partículas esféricas não porosas de 1,5 micrômetros. Então, eram partículas não porosas. Elas aguentavam uma menor capacidade de amostra, comparando com as partículas porosas, porque tinham menor área superficial. E a eficiência já estava na ordem de 30.000 pratos por 15 centímetros de coluna. Nos anos 2000, as partículas agora eram porosas novamente, então existiam na forma porosa e de diâmetros 2,5 micrômetros. O número de pratos estava da ordem de 25.000 a cada 15 centímetros. Alguns anos mais tarde, 2004 mais ou menos, surgiram as partículas esféricas porosas de 1,7, que comparadas às partículas de 5 ou de 3 micrômetros, permitem melhores resoluções e altas eficiências, daquelas de 30.000 pratos a cada 15 centímetros, porém, as pressões de trabalho são pressões muito elevadas. Foi aí que foi necessário iniciar o processo do uso do PLC, que permite alcançar pressões maiores de trabalho, e também tem alguns outros ajustes, como melhorias de célula de detector, porque a gente vai trabalhar com quantidade de amostras menores, compatíveis com o tamanho da coluna e o diâmetro. Algumas melhorias na bomba para também trabalhar com vazões menores e algumas outras características que depois a gente vai dar um destaque breve, mas um pouquinho de destaque para isso também. Bom, olhando agora um comparativo aqui
né, uma situação do histórico, mas pelo gráfico já de Van Dinter. Então, esse daqui é o gráfico de Van Dinter, que permite esse comparativo rápido entre eficiências de colunas. No eixo Y desse gráfico, nós temos o H, que é a altura do prato. Então, uma coluna eficiente, ela tem que ter muitos equilíbrios, comparando com uma coluna de destilação, que é daí que veio o nome pratos, né? Veio da associação dos equilíbrios da cromatografia com uma coluna de destilação. Então, quanto maior o número de pratos em um mesmo comprimento de coluna, significa que a altura desses pratos tem que ser bastante reduzida para que eu possa ter vários pratos. Então, H é inversamente proporcional à eficiência. Para a obtenção de H, na prática, nós dividimos o comprimento da coluna pelo valor da eficiência daquela mesma coluna. E aqui, então, no comparativo, nós temos H no eixo Y e a velocidade linear em milímetros por segundo no eixo X. Essa velocidade linear é a velocidade da vazão de fase móvel ajustada agora, né, para as características, então, de deslocamento por segundo. Comparando as curvas de eficiências, então, agora, nessa forma da curva de Van Dinter, olhando novamente o nosso histórico, vemos aqui a situação das partículas de 10 micrômetros, lá da década de 70, as de 5 da década de 80, as de 3,5 da década de 90 e as partículas de 1,7 aqui já em 2004 aproximadamente. Quanto menor o H, então aqui olha, o valor mínimo das curvas representam as máximas eficiências, porque é onde se obtém o menor H. Então, quanto menor H, mais eficiente a coluna. Realmente, as colunas de 1,7 têm eficiências muito melhores do que as de 10 do passado. E outra característica interessante, aqui existia uma região muito restrita, aonde as eficiências eram possíveis de serem alcançadas com valores maiores. Enquanto que as colunas foram sendo, então, melhoradas, nessa ampla região aqui, é possível trabalhar com velocidades lineares bem maiores e ainda ter valores de eficiências praticamente sem mudança. Isso significa poder aumentar as vazões de trabalho e ainda ter eficiências altas, mas reduzindo o tempo de análise. E tempo é dinheiro, então essas colunas também têm essas características interessantes aqui, ok? Olhando o H agora dentro do nosso sistema de separação, ele na verdade depende dos caminhos múltiplos que vão existir no recheio da minha coluna. E o H, então, ele é definido por esse termo A. Ele também depende da difusão longitudinal e, portanto, ele sofre a influência desse termo B, que mede a difusão longitudinal dentro da coluna, e ele tem essa dependência dos termos de transferência de massa. Tanto a transferência de massa que vai ocorrer na fase estacionária, quanto a transferência de massa que vai ocorrer na fase móvel. E essa seria a equação, então, de H. E aqui eu vejo a influência, né, a dependência da velocidade linear nesses termos. Por isso que o gráfico, então, é obtido colocando-se a variável y, né, no eixo y, e a sua variável independente, que é a velocidade linear, no eixo x, ok? A gente vai aprender no final aqui do curso como traçar curvas desse tipo para fazer essas avaliações.
no nosso programinha de desenvolvimento de método, né, durante nosso roteiro de desenvolvimento de método, pode-se incluir a obtenção dessas curvas para justamente definir vazões melhores de trabalho e também fazer comparativos entre colunas de diferentes características ou similares que possam vir a ser utilizadas em métodos validados. Bom, ainda falando do histórico aqui, então, para aumentar, melhorar características de desenvolvimento, por exemplo, melhorando o tempo de análise, aumentar a capacidade de amostra da coluna e reduzir pressões, as colunas também passaram por outras reformas, né? Então, o comprimento das colunas reduziram, as partículas, quanto mais porosas, maior áreas superficiais continham, então maior a quantidade de amostras que elas aguentavam. As colunas do tipo monolíticas também foram empregadas em comparativos para verificar as suas eficiências. Colunas com BHE surgiram no mercado. Então, BHE, na verdade, é o etileno híbrido em ponte. Na verdade, aqui existe uma ponte ligada na superfície da sílica, que é uma ponte de etano. Essa ligação etano com 2 carbonos, né, faz com que a superfície da sílica fique híbrida e isso vai proteger quanto a pHs extremos, fazendo com que a nossa sílica agora seja um suporte que, na verdade, pode aguentar pHs mais ácidos e mais básicos para que os desenvolvimentos para amostras de características, então, ácidas e básicas, fique facilitado. As colunas também foram recheadas, né, com sílica de alta resistência e também apareceram no mercado opções de sílica Corcel, que são colunas com um núcleo sólido, então onde só uma camada superficial é porosa e o núcleo, na verdade, dessas partículas é sólido, ok? Essas colunas todas ainda com fase ligada de diferentes características e assim uma ampla versatilidade de usos e de aplicações. Aqui olhando algumas marcas, né, que atendem essas características de partículas bem reduzidas, nós vemos então opções aqui da Waters, da Agilent e algumas outras no mercado, alcançando então partículas aqui, ó, de até 1,5 micrômetros, ou como a gente fala, né, partículas então menores que 2, com altas eficiências, para serem trabalhadas principalmente em UPLC. Comparando essas partículas, então aqui eu tenho as de 10, as de 5, as de 3 e as menores que 2 micrômetros. Pela curva de Van Ginter fica evidenciado essas características de melhoria de eficiência, como eu falei para vocês, quanto menor o H, mais eficiente a coluna. E aqui também fica mais fácil de visualizar que eu consigo trabalhar com velocidades lineares bem maiores e ainda assim ter eficiências bem grandes, né? Poucas mudanças de eficiência quando estamos com partículas menores que 2 micrômetros. Olhando um pouco das representações de suporte e fase ligada, então aqui eu teria um suporte BEH, que é aquele de etano híbrido, né? Então uma ponte de etano híbrido aqui, fazendo com que essa sílica do suporte seja mais resistente, porque tem os grupos silanóis praticamente blindados, e uma fase ligada que é trifuncional. Então, aqui eu tenho 3 pontos de ligação na superfície da sílica, a partir do siloxano, e a cadeia, então, do agente modificador de superfície, tornando essa superfície aqui, nesse caso, com 18 carbonos e, portanto, bastante apolar. Aqui a partícula BEH de 1,7 micrômetros também, mas sem uma mudança
com fase ligada. Então, essa coluna pode ser utilizada na separação do tipo Hillick, que ganhou também aplicações bem interessantes, porque agora a gente tem 3 opções, né? Então, não é mais só fase normal e fase reversa, mas sim uma terceira opção, que é trabalhar com fase Hillick, aonde eu vou estar com uma mistura de fase móvel contendo água, mas em pequena proporção. No geral, a gente trabalha com bastante acetonitrila, da ordem de 90% de acetonitrila, 10% de água. E uma coluna, então, que tem característica polar e, portanto, vai ter interações principalmente do tipo hidrofílica. E aí, uma seletividade bastante interessante pode ser obtida aqui. Essa daqui é a representação, então, da sílica de alta resistência, que é a HSS, partícula de 1,8 nesse caso, e uma modificação com grupo de fase ligada trifuncionalizado. Então, aqui eu tenho 3 pontos de ligação no siloxano e, de novo, a modificação de superfície do tipo C18. Algumas outras possibilidades, então, aqui o grupo trifuncional, com uma superfície aqui de agente modificador fenil. Aqui, então, seria a Hillick, que não tem ligação. E aqui, um grupo amida na superfície e ainda um agente bloqueador aqui para tornar essa fase mais resistente. Pode-se comparar aqui, né, a densidade de ligante, então, quanto desses ligantes estão sendo colocados na superfície, a quantidade de carbono que eu vou ter, se vai ter handicaping ou não, e as faixas de pH que essas colunas, então, vão suportar. No caso dessa partícula BH modificada, né, com fase ligada, eu consigo alcançar a faixa de 1 a 12, né? Aqui é a Hillick com essa partícula 1 a 8 e na amida aqui, que não tem handicaping, né? Mas tem esse grupo volumoso aqui bloqueador, eu alcanço pHs de 2 a 11. Outras representações, aqui outras possibilidades de agentes também ligantes, né, de fases ligadas. Então, eu tenho essa daqui, que é uma coluna com picolilamina na superfície. Todos os grupos trifuncionais aqui, né? Então, 3 pontos de ligação. Aqui um grupo de etilamina. Aqui um diol de alta densidade, tornando essa partícula com características bastante polar na superfície. E aqui um grupo aminoantraceno, tornando essa partícula com características bem peculiares, caráter apolar e ainda pontos de ligações específicos disponíveis para fazer seletividades bem interessantes. Alguns outros comparativos, então, né, para serem visualizados, e uma das colunas também interessantes aqui no mercado, que são as fluorfenil. Então, aqui eu tenho um grupo fenil substituído com 5 fluoretos, e as interações são bem variadas. Então, eu tenho interação apolar, aromática, tem interação devido ao grupo eletronegativo, que é o flúor, e essas colunas também têm características bem seletivas. Depois tem alguns destaques, né, para essas características de fase em relação às fases ligadas, e aí eu falo um pouco mais sobre isso aqui, né? Então, são comparativos para a gente verificar algumas possibilidades, né? E uma comparação de separação. Então, aqui eu tenho vários fármacos e a aplicação, então, numa coluna HSS, que é aquela sílica de alta resistência, modificada com grupo C18 na superfície. Então, seria essa representação aqui, né, de partícula. E a separação mostra boas resoluções entre todos os picos, até resoluções excessivas, né, entre esses picos, mas
o 5 e o 6 não foram separados aqui. Então, tem uma coeluição entre o pico Verapamil e o Diltiazem, né? Aí, aqui, uma coluna HSS ciano, então, na superfície, um grupo ciano, esse daqui já é o meu suporte. A fase ligada aqui, ela é monofuncional, então tem um ponto de ligação aqui na superfície e uma característica aqui ciano, então, como grupo de interação. Boas resoluções entre praticamente todos os picos, até resoluções excessivas aqui, né? Mais uma coeluição entre os picos 7 e 5. Uma inversão aqui aconteceu, né, por conta da diferente forma de interação aqui, porque aqui eu tenho um grupo mais polar, né, mas não houve separação suficiente. E aqui a coluna, então, do tipo pentafluorfenil, e de novo aqui uma boa separação até excessiva entre todos os picos, porém foi possível então separar os que não estavam separados nas demais colunas. É claro, né? Para melhorar isso daqui era só a gente trabalhar com um pouquinho de gradiente e aproximar esses picos mais separados e ter então um cromatograma mais ideal aqui na situação de tempo de análise também. Se bem que observando, né, então, apesar dessa coluna ter dado um tempo de análise maior, a gente está falando de 3,5 minutos para separação de 7 compostos diferentes. Então, pode até parecer que tem aqui um tempo excessivo, mas na verdade o tempo total de análise é ainda bastante reduzido, e é claro que a gente consegue então uma melhoria aqui, trabalhando com uma proporção de gradiente, uma fase móvel, né, um pouco mais forte aqui de início, para aproximar esses picos até o quarto pico que está aqui, que na verdade é o terceiro nessa análise, né, mas enfim, aproximar esses picos e ter um tempo de análise menor que 2,5 minutos. Outras comparações, então, de fases ligadas, colocadas na superfície das nossas partículas, dos nossos suportes, né? E eu tenho, então, aqui, né, a sílica com característica T3, com C18, a sílica Shield, com grupo polar de proteção, grupo volumoso, dá uma proteção, então, estérica, né, por volume mesmo. Aqui o ciano, uma synergy com um grupo aromático aqui, como final dessa superfície. O flúor, que eu tinha mostrado para vocês, naquelas outras figuras não estava tão bem desenhado, né? Estava meio fraco, né? Aqui dá para ver bem. E outras, então, possibilidades de vários tipos de fases que são empregadas hoje nas nossas colunas. Por aí dá para saber a versatilidade que tudo isso permite, e como são muitas opções, acaba ficando também mais complicado saber como escolher. Então a ideia é falar um pouquinho de como escolher essas características de colunas. E eu estou tentando destacar isso durante a fala, mas qualquer dúvida, vocês então me perguntem no final aqui da nossa apresentação, ok? Então, falando um pouquinho agora de algumas características específicas, vamos falar do recheio monolítico, que foi uma alternativa em relação àquele aumento de pressão, ainda para obter colunas eficientes. Então, o que ocorreu foi o desenvolvimento de um meio de separação que é único e não particulado. E dentro da minha coluna, ao invés de ter então um recheio cheio de como se fossem bolinhas, né, aglomeradas, foi criado um material poroso que preenchia totalmente a coluna. Isso tem algumas vantagens, mas também apresenta algumas desvantagens. Então, esse meio contínuo de separação é altamente poroso, permite uma boa separação, uma área superficial bem elevada,
Pode ter macroporos de 2 micrômetros, mesoporos de 13 nanômetros, que conferem a esses monolitos eficiências similares às colunas recheadas com partículas de 3 a 3,5 micrômetros. Permite uma permeabilidade maior do que aqueles nossos materiais particulados, né? E por isso a gente consegue trabalhar com vazões mais altas aqui, sem um aumento tão elevado de pressão no sistema cromatográfico. E eu tenho uma taxa de transferência bem rápida, então eu consigo trabalhar com vazões altas e ainda assim ter o resultado de separação eficiente, tá bom? Problemas, né? Então, desvantagens. A gente só tem um fabricante para esse tipo de coluna, que é a MEC. Os diâmetros internos para essas colunas, eles são de 4,6 e 3 milímetros. Não são compatíveis com o espectrômetro de massa por conta desse tamanho. E o consumo de solvente vai ser elevado, porque eu vou trabalhar com vazões mais altas. A estabilidade química também não é tão boa, e a resistência, na verdade, à dissolução ou à hidrólise dessa minha coluna não permite trabalhar em faixas de pHs que saiam dos valores de 2 a 8. Quer dizer, eu não consigo trabalhar com pH menor que 2 e não consigo trabalhar com pHs maiores que 8. E no desenvolvimento de método, isso acaba sendo um limitante. Aqui, comparações das partículas agora. Então, eu tenho aquela partícula que eu mencionei, que é de núcleo sólido e que tem uma camada de superfície porosa. Então, essa partícula aqui, ela só tem superficialmente uma porosidade, porque o núcleo é um sólido rígido. Essa é uma partícula porosa, comparando aqui, então eu tenho uma partícula de 2,7 e aqui uma partícula de 4 a 5 micrômetros. E aqui eu teria o recheio monolítico, que seria um material, então, totalmente poroso, único, e eu, dentro da minha coluna, tenho que imaginar como se fosse, então, uma esponja porosa, né? Como um recheio contínuo, sem as partículas, na verdade, empacotando lá o meu meio da coluna. Aqui outras representações, né, na forma de figuras, e eu tenho então a comparação aqui, ó, de um material que vai ter perfusão, que é um monolito, que então tem os canais aqui, os poros bem estabelecidos. Eu tenho a possibilidade de ter então partículas porosas, que podem ser irregulares também, partículas sólidas não porosas, e as partículas, então, com o núcleo sólido e a camada porosa superficial aqui. São opções de suporte para que eu possa fazer essas modificações com diversas fases ligadas na superfície. Falando um pouquinho agora da nossa partícula BHE, que seria o nosso essas pontes de etano aqui, né? Que são formadas tornando a sílica um material híbrido. Então, o que acontece? É uma ligação, é uma reação entre o tetretoxiciloxano, tetretoxicilano, com o bistrietoxicilioetano, e aí eu vou ter então essa ponte de etano aqui dentro da minha sílica agora. Então, aqui, em vez de eu ter o silanol terminal nesse material, eu vou ter o polietoxicilano com uma ligação, então, de 2 carbonos, aqui substituindo o silanol residual. Por isso que essa sílica agora se converte em um material híbrido e bem resistente ao ataque de pH, porque o grupo silanol é o ponto frágil da nossa sílica, né? Aquele silanol terminal é o ponto frágil. E as ligações siloxano, substituídas agora pelo grupo etil, vai ser similar ao que é feito em um capeamento, né? Então, um endcapping, quando a coluna tem um endcapping, é colocado um grupo pequeno para proteger esse silanol, mas aqui então tem uma ligação no suporte e torna esse material ainda mais resistente, ok? Essa combinação do material orgânico e inorgânico gera as partículas com diâmetros de 1,7
que vão ser bem estáveis mecanicamente, uma vez que essas ligações silício-carbono são similares a silício-oxigênio. Existe uma resistência agora numa faixa de pH bem mais ampla, que é de 1 a 12, praticamente a faixa de pH inteira, e uma maior estabilidade química por conta, então, dessas pontes de carbono que são inseridas na superfície. Elas são estáveis em temperaturas de até 60 graus, porque também é por conta do silanol residual, que a gente não pode aumentar muito a temperatura em uma separação da cromatografia líquida, porque as altas temperaturas vão aumentar as cinéticas de dissolução do suporte. Se eu tenho um suporte mais resistente, agora eu consigo trabalhar com temperaturas maiores. Isso vai fazer com que exista uma simetria de pico bem melhor por conta das altas temperaturas e agora então eu tenho viscosidade menor de fase móvel e, portanto, equilíbrios melhores dentro da coluna. E eu também vou ter um aumento na resolução dos picos, porque eu vou ter colunas muito eficientes, devido ao tamanho de partícula menor e também devido às interações que são mais homogêneas, não tem as interações competitivas dos grupos silanóis residuais. Eu tenho também características aqui de alta verificação, né, autocontrole de faixa de tamanho de partícula. Então, aqui eu tenho uma distribuição de tamanho de partícula muito bom e uma facilidade no processo de enchimento dessas colunas, permitindo alcançar colunas também eficientes dessa característica de homogeneidade interna do leito. E aí, é claro que o resultado cromatográfico vai ser bem expressivo, né? Bem melhorado em relação ao que se espera. Aqui um comparativo da nossa microscopia eletrônica de varredura, permitindo visualizar partículas de 5 micrômetros. Uma característica que fica evidenciada aqui nessa microscopia é que a gente pode ver que nessas colunas de 5 micrômetros, na verdade, existem partículas tanto de tamanhos bem reduzidos, quanto partículas um pouco maiores. Porque aqui o controle de distribuição de tamanho de partícula não era tão eficiente quanto nessas colunas agora do tipo, então, BHE. Então, aqui eu tenho uma fase, né, que é híbrida de segunda geração, com tamanho de partícula de 1,7 e um controle de homogeneidade muito melhor do que o que era possível aqui nas partículas de 5 micrômetros. Então, partículas bem menores, com esferas de tamanhos bem uniformes, formando um leito muito homogêneo. Isso é o principal destaque, que vai representar uma ótima eficiência e uma coluna, então, com características de estabilidade e de características que a gente agora pode fazer um desenvolvimento de método com pHs mais extremos, né, em faixas mais amplas e assim por diante, como que eu falei anteriormente. Bom, destacando algumas características agora das colunas com suporte do tipo HSS, então eu vou ter aqui a primeira e única partícula 100% de sílica projetada e testada especialmente para aplicações de 1000 bar. Então aqui essa sílica ela foi trabalhada no sentido de ter uma alta resistência mecânica, inclusive. Então essas colunas elas permitem então trabalhar com 1000 bar, que seria o equivalente a 15.000 PSIs. Eu vou colocar ligantes para essas colunas que vão ser utilizadas em UPLC, é claro, com essa pressão aqui, eu não consigo trabalhar com HPLC convencional. Então, aqui realmente eu tenho que ter um sistema de Ultra Performance Liquid Chromatography, que vai ter essa pressão limite de trabalho mais elevada. E eu vou conseguir aqui ter suporte com ligantes do tipo C18, o C18SB e o T3.
As colunas, então, do tipo HSS C18SB têm um uso definido para separações de baixo pH. Podem ser compostos, podem ser misturas complexas, né? Com compostos básicos e não básicos. E eu vou ter, então, separações bem diferentes em termos de seletividade se eu comparar com a maioria das fases estacionárias C18, totalmente capeadas com alta cobertura. O ligante C18, de novo, é trifuncional, então vai ter uma alta densidade de ligante, da ordem de 1,6 micromols por metro quadrado, mas não tem handicap. A atividade silanofílica, que seria do silanol residual, proverá maior retenção dos compostos, enquanto a densidade do C18 intermediário produzirá retenção levemente mais curta, ou equivalente, para compostos não básicos. Então, se eu comparar com uma coluna C18 capeada, eu tenho, na verdade, um material aqui que tem, sim, alguns grupos silanóis residuais e, por isso, a seletividade dele é baseada também nessa competição de interações, mas por conta de ser resistente a pHs extremos, eu consigo trabalhar com variações de pH que vão atender a separação de compostos básicos. As sílicas, as colunas que têm agora essa denominação T3, também são colunas de fase reversa. São colunas que vão separar compostos altamente polares e vão ter um desempenho bem diferenciado em relação às colunas convencionais, porque essa ligação do tipo T3 aqui vai combinar essa retenção de compostos polares com uma vida útil mais longa, mesmo que eu trabalhe com baixos pHs. Além de uma simetria melhorada, mesmo que eu trabalhe com aminas em pHs neutros. Então, é a promessa dessa sílica aqui, dessa característica de recheio, então, de coluna. A vantagem dessa ligação T3 é uma tecnologia que eu também vou empregar aqui para o PLC e que pode estar presente em outras marcas aí do mercado, né? Então, pode ter a de alta resistência T3 também, porque é um tipo de ligação resistente que vai ser formada. Para aplicações em fases reversas, essas colunas devem estar lá em destaque se o foco for em compostos polares, mas elas também se aplicam para compostos não polares. Vai ter uma retenção superior no formato de pico sobre condições 100% aquosas, bem simétricos. Então, eu consigo trabalhar com essas colunas aqui com fases só aquosas, sem colocar nenhum modificante orgânico. Por exemplo, uma fase móvel que vai conter só um sal, né, um formato de amônio aqui, pH 3 a 30 graus, eu consigo trabalhar com essas colunas. Elas vão fornecer, então, compatibilidade 100% aquosa, retenção de compostos polares superior e excelente formato de pico para ácidos, compostos, né, ácidos, neutros e bases. Tem uma estabilidade superior em pHs baixos. As ligações T3 dessa coluna fornecem uma longa vida útil, mesmo em condições adversas. E eu também tenho colunas de retenção de compostos polares, que vão fornecer um pico bem simétrico, mesmo em pHs 7. O que acontece nessa coluna? Então, na verdade, eu tenho uma fase que vai ter uma forma de ligação que é chamada de T3. Essa forma de ligação é uma forma patenteada. Não existem muitos detalhes, né, de obtenção desse tipo de material por conta dos detalhes aí comerciais mesmo, né, de desenvolvimento desses materiais. Mas então a promessa e a aplicação, na verdade, mostra que essas colunas acabam ficando muito protegidas. Então, a superfície da sílica é bastante protegida a ponto de conseguir ser compatível com fases móveis que tem só
ou compostos aquosos, né? Só água não, né? Mas misturas salinas, tampões e não tem solventes orgânicos. Isso permite separar substâncias bastante polares. E ainda elas permitem, então, variar os pHs e ter simetria de pico, mesmo que não estejam em pHs drásticos, né? pHs extremos. Então, em pH 7 a gente consegue uma simetria de pico, mesmo para compostos básicos. Aí falando um pouquinho da retenção que é esperada numa coluna Hillick, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma partícula que vai ser hidrofílica, e eu vou ter então a superfície da sílica disponível para separação. Então aqui eu tenho os grupos silanóis, sim, na superfície dessa sílica. Inclusive, parte desses grupos silanóis pode estar até dissociado. E eu posso ter uma competição de interações eletrostáticas por conta de cargas que vão ser possíveis de serem formadas nessa superfície. Eu tenho uma competição também dos processos hidrofílicos devido aos grupos polares. E tenho também possibilidade de formar ligações de hidrogênio entre o meu analito, né, que vai estar sendo separado, e o próprio grupo silanol da sílica, que está sendo ponto-chave ainda dessa separação aqui nas colunas Hillicks. E o que acontece quando eu trabalho, então, com a minha fase móvel que tem água? A água, ela se localiza ao redor dos grupos polares dessa sílica, e a cetonitrila fica, então, mais afastada desses grupos polares, e nessa interação aqui de superfícies é que vai acontecer a separação, tá? Então, nessa interface, né, nós teremos os processos de partição. Queria falar também para vocês sobre colunas da Agilent, que são do tipo Zorbax, e duas merecem destaque, a Eclipse XDB e a Zorbax SB. Essas colunas, elas vão ter fases estacionárias de 1,8 micrômetros, podem ter ligantes do tipo C18, C8, fenil. Elas vão ter um duplo capeamento, então elas têm o handcapping reforçado, né? E tem, então, praticamente zero de silanol livre. Podem ser usadas na faixa de 2 a 9, a faixa que não fica tão ampla, né? Então, a sílica tradicionalmente pode ser usada de 2 a 8, aqui a gente amplia só de 2 a 9, mas elas são convenientes para separação de compostos neutros, básicos e ácidos. Esse processo de capeamento ele é feito por silanização com reagente organocilano de tamanho reduzido, e aí por isso existe a possibilidade de blindar praticamente toda a superfície da sílica. A do tipo SB, ela é então stable bond, é preparada por silanos monofuncionais com cadeias que podem ir de C3 a C18, também grupos fenil e ciano, e tem grupos volumosos que vão proteger estericamente a superfície da minha sílica em relação às ligações fluxando. Então, aqui seria a representação desses grupos volumosos presentes e que vão, então, proteger como se fosse um escudo por volume. Então, é difícil um outro composto se aproximar dessa superfície ou conseguir encontrar o silanol aqui por conta desses volumes, então, que estão na superfície dos agentes polissiloxanos, né, que são colocados aqui como ligantes, tá? Elas vão ter, então, uma proteção estérica, vai ter uma maior estabilidade por conta disso, vai ter um aumento de tempo de vida útil de coluna, são bastante reprodutíveis quando a gente utiliza fases ácidas, porque elas vão resistir a pHs um pouquinho mais extremos, então de 1 a 6, e são compatíveis com fases móveis com elevada quantidade de água. Já que o silanol está bastante protegido aqui,
a água não vai causar um colapso dessas colunas, porque não vai formar ligações irreversíveis com esses silanóis. Esse é o problema de usar água pura, né, numa coluna convencional, que seria então fazer uma ligação irreversível ali numa ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio da água com o silanol residual. Bom, aqui a gente tem que comparar também então as colunas core shell. Eu tenho colunas com aquele núcleo sólido que eu havia mencionado para vocês, e a representação é essa. A partícula tem então um núcleo sólido aqui, que vai ter aproximadamente 1,7 micrômetros nesse modelo aqui, e uma camada porosa de 2,7 no total. Então, uma camada porosa de 0,5, né? Micrômetros, e o tamanho de partícula aproximadamente de 2,7 no total. Aqui seria uma fotomicrografia, então uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando a alta porosidade superficial dessas partículas. Comparações, né? Então, aqui a sílica é do tipo B, que é uma sílica ultra pura. O núcleo, ele vai ter uma partícula sólida e vai ser recoberto com uma camada porosa de 0,5. A camada porosa vai ser fundida nessa superfície, garantindo uma alta resistência. A área superficial é da ordem de 150 metros quadrados por grama. O tamanho de poro é da ordem de 90 angstroms. E as fases ligadas que eu posso pôr na superfície, na camada porosa ou nesse poro shells aqui, né, que a gente chama, vai ser uma ligação química do tipo monomérica, alta densidade. O capeamento vai ser maximizado, quer dizer que eu vou ter uma boa proteção dos grupos silanóis. Uma cobertura de 3,5 micromoles por metro quadrado em relação se for um C18 ou 3,7 micromols por metro quadrado se for uma cobertura do tipo C8. A faixa de pH de uso é de 2 a 9 e a pressão máxima de trabalho é da ordem de 9.000 PSI ou 600 bar. Então, essa coluna aqui pode ser utilizada em HPLC, apesar do tamanho de partícula reduzido, e tem boas eficiências. Então, aqui comparando, de novo com o nosso gráfico de Van Dinter, eu vou ter aqui, ó, uma partícula de 3,5, teria esse comportamento. Uma partícula porosa, então, desse tipo aí, que é o core shell, né, que tem um núcleo sólido, teria um comportamento intermediário, e aqui uma partícula de 1,7 com melhor resultado de eficiência. Então, como eu falei para vocês, a interpretação aqui, né, quanto menor for o H, que está no eixo Y, mais eficiente é a coluna, tá bom? Então, seria esse comportamento onde a de núcleo sólido tem uma situação intermediária. Eu posso ter diferentes ligantes, mas comercialmente as que se encontram disponíveis são praticamente as de C18, porém eu posso ter a C8, a amida e também uma característica Rayleigh, que seria a própria partícula sem modificador. Tá bom? Só para ilustrar, né? Então, aqui seria uma outra marca, que é a Kinetex, que hoje faz até bastante sucesso no desenvolvimento de métodos. É uma coluna da Phenomenex. Eu tenho aqui uma partícula do tipo core shell, de 5 micrômetros, 90% mais eficiente do que uma partícula de 5 micrômetros totalmente porosa. Isso no comparativo fornecido pela própria marca, tá bom? E aqui, então, se eu comparar com uma partícula de 3 porosa, eu teria 20% de eficiência com metade da pressão de trabalho. Então, essa daqui é a Kinetex Core Shell comparada com uma partícula de 3 porosa. Então, a pressão de trabalho aqui é menor porque a parte porosa aqui tem uma amplitude menor, né, comparado com a partícula, que vai causar uma resistência maior, tá bom? E vamos então para as nossas curvas de Van Dinter. Vamos trabalhar aqui para fazer um cálculo real, um cálculo experimental
e mostrar para vocês como que se obtém essas curvas. Então, como eu havia falado, né, quanto menor o H, que é o eixo Y desse nosso gráfico aqui, que mede a altura do prato, mais eficiente a coluna. Então, maiores N's eu vou ter na minha eficiência medida. Então, a relação entre a altura do prato e número de pratos é inversamente proporcional. Conforme eu aumento o H, significa que eu estou diminuindo o N e vice-versa. Aqui eu tenho H igual L, que é o comprimento da coluna, dividido pelo N. E esse H, se eu olhar em detalhes, então ele vai depender daqueles parâmetros que eu mencionei. E eu vou ter, então, a altura do prato em centímetros, a velocidade linear de fase móvel em centímetros por segundo, ou outros ajustes aí de unidades, né? No gráfico, naqueles gráficos que eu mostrei, a gente estava com o H em micrômetros, porque eram alturas de prato bem pequenininhas, né? Então, as unidades lá estavam em micrômetros, e aqui, então, no eixo Y, eu tenho a velocidade linear em milímetros por segundo. Mas pode também ser dessa forma, é só ajustar as unidades. O termo A vai ser um coeficiente que descreve os efeitos dos caminhos múltiplos. Eu vou ter uma difusão turbilionar, né, ou turbulenta nesse meio, nesse fluido aqui. Eu vou ter o B, que vai ser o coeficiente de difusão longitudinal, e o C vai ter dois termos, que é, então, de transferência de massa em relação à fase estacionária e transferência de massa em relação à fase móvel, ok? Como que é a relação de velocidade linear da fase móvel? Então, a velocidade linear, na verdade, é o comprimento dividido pelo tempo morto. Lembra do tempo morto? Então, a gente tem lá como parâmetros cromatográficos uma medida de tempo para o composto não retido. Então, esse é o nosso tempo morto aqui. Ou a gente transforma aqui para evidenciar a vazão. Então, a velocidade linear vai ser igual a vazão de fase móvel vezes L dividido pelo volume morto da minha coluna. Esse volume morto da coluna pode ser obtido muitas vezes no próprio catálogo da coluna, é o void volume, que é utilizado inclusive para a gente colocar lá no sistema, no System Stability, e obter os parâmetros calculados, né? Parâmetros cromatográficos calculados. E eu vou explicar como é que a gente faz também essa conta aqui, caso não esteja disponível esse valor no próprio catálogo da coluna. E o F, né, é a nossa vazão de fase móvel, e eu também tenho que ajustar as unidades. Então, em geral, o nosso equipamento vai estar medindo vazão de fase móvel em ml por minuto, que seria equivalente a dizer que é centímetro cúbico por minuto, e a gente precisa, então, ajustar essas unidades para serem compatíveis. Aonde eu tiver o menor valor de H, então, o ponto mínimo dessa curva aqui, é onde eu vou ter, então, a melhor vazão de trabalho. Quer dizer, no gráfico eu vou achar a velocidade linear, e aí eu converto, então, para a melhor vazão de trabalho, através dessa fórmula aqui, dessa equação aqui, tá bom? E eu coloquei um cálculo real aqui para vocês. Então, eu fiz uma planilha lá no Excel para fazer esses cálculos, e eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer isso daqui. Então, esses daqui são valores experimentais. Eu preciso variar as vazões de trabalho. Então, eu fiz aqui uma variação para obter cromatogramas em diferentes vazões. A coluna que eu usei tinha 50 milímetros e um diâmetro de 2,1 milímetro. Variei as vazões de 0,15 ml por minuto até 2 ml por minuto. É claro, cada coluna vai ter então uma faixa de vazões que vocês devem avaliar, que vai ser compatível, né, com o sisteminha de vocês. E vocês devem escolher uma amostra que tenha um pico simétrico e que vocês possam injetar então em diferentes vazões, tá? Essa amostra ela pode ser uma amostra de uracila, naftaleno, se vocês estiverem trabalhando com fase reversa, ou outras amostras aí compatíveis também com o sistema de vocês, mas nada impede que vocês meçam
justamente no analito de interesse. Então, na amostra que vocês quiserem fazer o desenvolvimento, a amostra, né, pode ser utilizada para fazer esses cálculos aqui sem problema nenhum. O importante é que não existam outras variações, né? Então, o que é necessário é variar a fase, variar o fluxo de fase móvel e não variar outras situações. Então, todas as corridas na mesma temperatura, com as mesmas proporções de fase móvel, para não termos outras variáveis. Com as medidas da coluna, eu vou calcular então o volume morto. O cálculo para calcular o volume morto, ele leva em consideração a medida geométrica da minha coluna. Então, eu estou com um cilindro. O volume de um cilindro é πr² vezes L. πr² vezes comprimento de coluna. Esse fator de 0,68 aqui é para que a gente possa ter uma correlação, né, com o que seria o volume vazio dessa coluna. Essa coluna está recheada. Então, esse parâmetro aqui, esse valor, ele converte o que seria o volume total da minha coluna, considerando só os espaços livres que não estão preenchidos, então, pelo recheio. Para essa minha coluna, que tem 2,1 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de comprimento, eu fiz o cálculo e obtive esse resultado, 0,68 vezes π. Aí, aqui o raio, então, é o diâmetro dividido por 2, então 2,1 dividido por 2 ao quadrado vezes L. Esse volume de coluna aqui é de 117,76 milímetros cúbicos. De novo, né, cuidado com as unidades. Aqui eu vou calcular tudo em milímetro, porque a minha coluna, então, tinha 50 milímetros, 2,1 milímetros. Então, o volume que eu obtenho é em milímetros cúbicos. A vazão, eu preciso converter em velocidade linear. Então, o que eu fiz? Primeiro, peguei a minha vazão lá do equipamento, que estava aqui nessa faixa de 0,15 a 2 ml por minuto, e converti para milímetros cúbicos por segundo, para ficar compatível com as minhas unidades. Como que eu converto de ml por minuto, que é centímetro cúbico por minuto, em milímetro por segundo? Então, o fator de conversão é 16,67 milímetros por segundo é igual a 1 centímetro cúbico por minuto. Lembrando que ml é igual a centímetro cúbico. Certo, então essa daqui agora é a coluna de vazões em milímetros cúbicos por segundo. Com esse resultado, eu posso encontrar agora a velocidade linear. Então, a velocidade linear vai ser a vazão vezes o comprimento dividido pelo volume morto. Fiz esse cálculo aqui na minha tabelinha, na planilha do Excel, e obtive essas velocidades lineares que estão aqui, correspondentes a essas vazões que eu trabalhei lá no meu equipamento. E depois? Bom, cada cromatograma que eu obtive aqui, com essas vazões, eu integrei e pedi para o equipamento calcular o número de pratos. Então, o número de pratos obtidos está aqui. Eu tenho, então, as eficiências aqui. Essas eficiências, elas estão medidas em pratos por milímetro, porque eu já converti, então, para ter aqui, ó, nos 50 milímetros da minha coluna, eu calculei, então, agora a eficiência em pratos por milímetro. E agora eu consigo achar o H, que seria a altura do prato em milímetros. Então, o que eu fiz para achar o H? Dividi o comprimento da minha coluna, que era de 50, pelo N, e obtive os respectivos Hs. Se vocês precisarem calcular a eficiência, a fórmula básica de eficiência é 16 vezes tempo de retenção do pico dividido pela largura do pico elevado ao quadrado. Nos equipamentos, no System Stability, quando a gente pede para calcular a eficiência, resolução, assimetria e etc., a gente, em geral, precisa escolher uma referência. Então, pode ser a USP, pode ser a Farmacopeia Europeia, a japonesa.
só atentem para estarem trabalhando então dentro da referência correta. As fórmulas de cálculo, elas mudam um pouquinho e a forma de obtenção da largura do pico, por exemplo, também pode variar. Então, algumas equações dessas, em algumas referências, né, medem a largura do pico na base do pico, algumas a 5% de altura, algumas em outras regiões do pico, e é isso que vai alterar o resultado final, tá? Mas se vocês tiverem, então, o cálculo tradicional, seria a eficiência, o número de pratos aqui medidos por essa equação. Aí eu vou, então, dividir o comprimento da coluna pela eficiência e obter aqui as alturas. Como essas alturas ficaram bem pequenininhas, eu coloquei, então, em micrômetros, né? Multipliquei por 1000 aqui. E o meu gráfico, então, vai ser traçado considerando o eixo Y como a altura do prato, em micrômetros, e a velocidade linear em milímetros por segundo no eixo X. E foi isso que eu pedi para traçar aqui e obtive essa curva, que é chamada de curva de Van Dinter. Então, eu consigo, através dessa curva experimental, encontrar a melhor eficiência, porque seria esse ponto mínimo aqui da curva. Então, aqui eu tenho o valor mínimo de H, e nesse valor mínimo, então, eu vou encontrar a melhor velocidade linear. Quando eu converto essa velocidade linear pela fórmula aqui, né, eu consigo encontrar a melhor vazão de trabalho, tá bom? Então, lá, né, a gente está com o H mínimo, na verdade, esse valor aqui da ordem de 5, e a melhor, então, velocidade linear é da ordem de 3,5, que corresponde a uma vazão de meio, ok? Aqui, né, eu estou pegando o ponto que é o ponto já da curva, mas pode ser que eu consiga ver uma região aqui, e aí é só utilizar, então, o valor real, né, para a gente obter essa melhor vazão de trabalho. Certo, pessoal? Aqui algumas comparações de resultados reais, né, resultados experimentais para algumas colunas. Então, aqui eu tenho uma curva de Van Dinter para uma coluna do tipo monolítica, aqui para partículas de 3, representada pelo triângulo, aqui no X partículas menores que 2, e aqui partículas de 2,6 do tipo core shell, tá bom? O que eu estou visualizando aqui por essas curvas de Van Dinter? Realmente as colunas monolíticas têm praticamente a mesma eficiência numa ampla região aqui de vazões, né? Quer dizer, eu estou olhando velocidades lineares. Essas eficiências são quase que comparadas com uma coluna do tipo partícula porosa de 3 micrômetros, porém aqui eu consigo resultados melhores, né, de eficiência. Então, aqui na monolítica eu estou com altura de prato por volta de 11, aqui a altura mínima de prato que eu tenho é por volta de 9, né, na coluna de 3. E na coluna do tipo core shell e menor que 2, aqui quase que empatou, né? Então, eu tenho aqui alturas de pratos mínimos por volta de 5. Só que o comportamento da curva é um pouquinho diferente. Então, na core shell, eu tenho que verificar que um aumento de velocidade linear permite ainda eficiências praticamente inalteradas, enquanto que nas colunas menores que 2, a vazão é um pouco mais... vai representar, então, um ponto de desenvolvimento um pouco mais expressivo. Quer dizer, se eu trabalhar com vazões mais altas, eu vou perder as melhores eficiências que são obtidas nessa região, então, de velocidade linear da ordem de 3 milímetros por segundo. Certo? Sempre, né? A amostra deve ser a mesma na comparação de todas as colunas e deve-se integrar o mesmo pico para a obtenção das eficiências que vão ser utilizadas nesses comparativos. Espero que vocês tenham aproveitado esse nosso curso. Todo mundo que se inscreveu, então,
e que acompanhou esse curso do início ao fim tem direito ao certificado. Vejam a disponibilidade de outros cursos online lá na plataforma da Cronval Lab e acessem então cronvallab.com. Nós temos várias opções de cursos online com esse formato ou em outros formatos do tipo EAD. Pessoal, boa sorte para vocês, bons desenvolvimentos de método e ainda vamos falar um pouquinho aqui sobre as fases que vocês podem escolher como fases ligadas. Características. Fases do tipo 18 carbonos ou 8 carbonos vão ter interações de hidrofobicidade, sendo menores retenções conforme eu diminuir a cadeia. Então, C8 vai ser a menor retenção do que C18. C18 vai ter um tempo de análise maior, mais uma separação melhor. Uma shield C18 vai ser aquela nossa fase blindada. Vão ser, então, grupos carbamato que vão fazer essa blindagem da superfície. E eu vou ter, então, uma retenção diferenciada por conta de compostos que podem ser doadores de hidrogênio. Essas colunas também têm um capeamento do tipo trimetilcilano. As colunas ciano vão se comportar muito bem para compostos básicos que tenham nitrogênio e halogênios, e a retenção vai ser governada pela hidrofobicidade, mas também por interações do tipo dipolo-dipolo, por isso que a gente tem um aumento de seletividade. As colunas fenil interagem fortemente com analíticos que contêm os sistemas de elétrons pi, que são então compostos aromáticos, e insaturados. As colunas fenil vão ter uma seletividade específica para compostos aromáticos e outros que tenham também elétrons do tipo π. Essas também são colunas capeadas hoje, então tem resistências químicas interessantes. As de fase pentafluorfenil vão ser altamente reprodutíveis e vão ter uma combinação bem peculiar e única de seletividade, porque vai ter a seletividade envolvendo interações polares, hidrofóbicas, aromáticas e também de forma. Só para fechar o nosso curso agora, vamos falar então dessas características do PLC que precisa ser melhorado ou que é diferente. Então, eu tenho aqui uma capacidade de trabalhar com pressões muito mais altas, né, da ordem de 100 megapascal. Eu tenho volumes internos menores, tanto em conexões como em alças de amostragem, célula de detector e bombas. Tenho células de detector sem dispersão e com alta taxa de aquisição, melhorando o controle de dados. Como eu preciso trabalhar com volumes menores, eu tenho menor quantidade de amostra, eu preciso adquirir mais pontos por minuto para ter picos bem desenhados, tá bom? Colunas são resistentes para trabalhar em alta pressão e com baixo volume morto, e os injetores precisam ser de alta precisão para serem compatíveis com os volumes de amostras pequenos. Para fazer a transferência de método de HPLC para UPLC, a gente precisa levar em consideração, então, duas situações. Bom, se eu estiver trabalhando com modo de eluição isocrática, o principal fator que vai influenciar essa transferência é o volume extra da coluna, do injetor, da célula, do detector e das tubulações, que vai provocar um alargamento do pico, quando não existe compatibilidade entre o volume extra da coluna do equipamento com o diâmetro da coluna. Então, para eu fazer essa conversão, eu preciso garantir que no meu sistema eu tenho 10% menos volume total, né? Tanto quando eu olhar o HPLC quanto o PLC. Assim, na transferência de método, a fase estacionária empregada pode ser similar, mas eu preciso, então, diminuir os volumes envolvidos, volume de injeção e volume de fase móvel, principalmente. E aí eu vou ter essas fórmulas de cálculo aqui. Então, o volume de injeção do método agora a ser transferido para o PLC vai ser igual ao volume original, que estava lá no HPLC, levando em consideração a razão dos diâmetros da coluna que eu estiver empregando
e também a razão entre as colunas, entre os comprimentos de colunas que eu estiver trabalhando nos dois sistemas. Para vazão de fase móvel, eu também vou calcular então a vazão final, que vai ser a vazão agora do método transferido, em relação à vazão original, levando em consideração os diâmetros das colunas e os diâmetros das partículas das respectivas colunas que eu empreguei no HPLC método original e agora no PLC método a ser transferido. Se o nosso sistema estiver trabalhando com gradiente, o principal fator a ser considerado vai ser o tempo de residência da fase móvel, que vai fazer com que existam variações de tempos de retenção, comprometendo a resolução, principalmente dos primeiros picos, e fazendo com que não exista uma boa compatibilidade do tempo de residência da fase móvel com o diâmetro da coluna. Então, eu preciso considerar um tempo de residência de fase móvel desprezível, quer dizer, quando a nossa vazão de fase móvel e o tempo de retardamento de fase móvel for constante. E eu preciso, então, de fases estacionárias que sejam eficientes, para que eu tenha composições finais e iniciais do gradiente que eu possa converter nessa transferência de método. Os parâmetros que eu vou otimizar são, de novo, o volume de injeção, a vazão de fase móvel e o tempo, então, da etapa aqui isocrática e do gradiente, conforme essas equações. Então, o volume de injeção a gente já viu como fazer na equação anterior, a vazão também, como fazer, e aqui seria o ajuste do tempo do isocrático e do tempo de gradiente, quando os métodos tiverem, então, gradientes para serem transferidos. No tempo isocrático 2, vai ser igual ao tempo isocrático do método original, levando em consideração as vazões empregadas de fase móvel e os volumes mortos das respectivas colunas. No tempo de gradiente, eu vou ter aqui, então, uma porcentagem de B final, onde B vai ser a porcentagem do solvente orgânico, né? Menos a porcentagem de B inicial, dividido, então, pela inclinação dessa curva, sendo que aqui eu tenho que correlacionar as inclinações. No método modificado, eu vou ter, então, uma correlação da curva de gradiente do método original, que estava lá no HPLC, em relação às razões de volume morto e multiplicado pela razão aqui de vazão de fase móvel. Ok? Então, dessa forma, eu encontro a inclinação dessa curva nova do gradiente a ser empregado no PLC e aqui eu calculo, então, o tempo de gradiente, levando em consideração essa equação. Tá certo, pessoal? Então, agora sim, vamos encerrar o nosso curso. Espero que tenha sido bastante interessante para vocês. Fico à disposição para tirar dúvidas, para que vocês possam interagir aí com comentários. Abraço a todos, bons desenvolvimentos, boas escolhas de colunas, boas transferências de métodos de HPLC para o PLC e bom trabalho para todos. Abraços!